compreendeu. Antes que você diga graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a esta família a qual nós pertencemos, você tem uma família. Não importa qual ventre que te desprezou, não importa qual homem que te rejeitou, se a tua mente, se o teu psicológico, se a tua alma, a tua identidade está naquele que te gerou, naquele que pensou em ti e que até hoje tem te guardado, tem cuidado e tem te protegido. E a cada dia que nós conhecemos mais dele, que nós confiamos mais nele, a nossa casa não irá cair. Por quê? Porque estamos construídos, edificados, alicerçados, ancorados na rocha que é Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para você, porque tem vitória de Jesus para você. Tem vitória de Jesus para você. Não desanime. Não desanime. Tenha ânimo, porque Deus me traz com as suas palavras para você trazer para sua consciência a palavra que Ele vai cumprir. Como assim? Trazer para sua consciência? Já está guardado. De repente você nem pensa mais. Você nem crê mais, porque antes de eu entrar aqui, o Senhor disse que pessoas bloqueariam a sua mente: não mintas para mim, porque grande tem sido a aflição, grande tem sido a opressão, grande tem sido os pensamentos contrários ao plano de Deus. Mas os planos do homem será frustrado, diz o Senhor. Mas o plano de Deus prevalecerá. O plano de Deus prevalecerá. O seu reino prevalecerá nesse ambiente. Se firmará nesse ambiente. O nome do Senhor será glorificado, entoado na boca daqueles que adoraram outros ídolos, que levantaram altares para os outros ídolos, porque Deus tem um plano e o plano de Deus não será frustrado. É o que você vai ler comigo nesta palavra. A palavra gerada do Espírito Santo de Deus, que anunciou, que trouxe para mim desde ontem e estamos a meditar, é conversão. Vai haver conversão. Vai haver conversão neste ambiente e das pessoas deste ambiente, diz o Senhor. Que você tem orado, que você tem buscado para que o reino de Jesus ele seja estabelecido neste lugar e na vida dessas pessoas, para que vocês possam andar em união e não em divisão. E não haverá mais dois reinos, apenas um reino, o reino Jesus Cristo. E algo que o Espírito Santo ele falava ao meu interior foi... deixa eu tentar passar para você. Jesus, irmãos, ele está vivo. E o diabo ainda persegue para matá-lo. Como assim, Lilian? Porque Jesus está vivo dentro de mim, dentro de você. Jesus é a esperança da nossa vida. Então, cada dia que você lê mais da palavra, que você medita mais na palavra, que você confia mais na palavra, que você se alicerça, que você constrói a sua identidade na palavra de Deus, a palavra de Deus se cumpre. Vem o vento, vem a tempestade, vem os inimigos contra, vem os adversários, mas a tua casa não cai, porque está alicerçada, ancorada, edificada, construída na rocha que é Jesus Cristo. Então Jesus ele pode não estar em corpo físico para eu e você ver, mas ele está em nós. Ele está em nós, igreja, e por isso a perseguição. Para o quê?
para roubar aquilo que nós temos guardado, para matar, para destruir a fé que nós temos nesse nome, Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse: guardei a fé. Guardei a fé, porque o nome Jesus Cristo é aquele que pode contra o nosso inimigo e adversário. E o adversário, ele não pensa como Deus pensa. O inimigo, os inimigos de Deus, eles lutam contra a vontade e o plano de Deus. Mas aquilo que prevalece é a soberania de Deus, porque Ele é o soberano, o Senhor dos exércitos. E Ele me traz com a sua palavra para que eu e você lembre, para que eu e você traga para nossa consciência, para que eu e você traga para a consciência. Eu me atrapalhei agora nas palavras, porque quando eu profetizava no nome de Jesus agora, a palavra que o Espírito Santo tem gerado, ele me trouxe para a consciência uma outra coisa. Irmão, não dá para ter duas coisas na consciência. Se você coloca na sua consciência o problema e começa a pensar sobre ele, pensar e refletir, se você começa a meditar nos pensamentos que outras pessoas falam, se você começa a meditar no cenário, se você começa a dizer, a olhar para os inimigos que estão na terra, se você começa a olhar para os títulos, para o dinheiro, para tudo que aqueles que têm te oprimido, que têm te afligido têm, e aí você começa a pensar, é maior, é muito grande, é muito difícil. Isso vai mexer com a área das tuas emoções. E isso vai trazer tristeza para o teu interior. Isso não vai trazer esperança. Mas se você trouxer para a sua consciência as palavras de Deus, que Ele é soberano, que Ele é o Senhor dos exércitos, e na palavra mostra quantos Nabucodonosor, o Egito, aquele que zombou, que escarneceu daquilo que é precioso para Deus, das suas leis, das suas palavras, dos utensílios do templo, lembra? Dos utensílios do templo que o rei pegou e na festa bebeu, algo que era separado, santificado para o Senhor. E o que aconteceu com ele? As suas ações, as suas atitudes, foi peso na balança, e o decreto do Senhor foi a morte. Dele foi tirado a vida, o reino, o cargo, tudo. E aquele a qual Deus trabalhou no seu coração, Nabucodonosor, quando ele volta para o cargo, quando ele volta para o lugar de onde ele foi tirado, de onde ele foi expulso, ele volta com mais honrarias. É o que diz Daniel 4. É o que diz Daniel 4 para a vida de alguém que foi expulso do reino, que perdeu aquilo que tinha. Porque Deus tem trabalhado no seu orgulho. Deus tem trabalhado na sua soberba. Deus tem se dado a conhecer a esse Nabucodonosor. Deus tem mostrado para ele que Deus dá, mas que Deus também tira. Mas tem uma palavra de Deus para você. Traga agora para sua consciência. Porque ele me traz aqui, essa palavra é quentinha do céu. Aleluia, ele havia ministrado antes, mas eu não imaginava que seria para trazer nesta ministração. Deixa eu trazer aqui pra gente, só um minutinho. E a palavra de Deus diz lá em Daniel 4, verso 36. Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. E minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder. E ele tem
poder. E Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Aqueles que vivem com arrogância. Qual é a pessoa que você conhece mais arrogante hoje? Qual é a pessoa que você conhece mais soberbo, mais arrogante? Porque Deus tem poder para humilhar. Deus tem poder para humilhar. Deus, Ele pode, a sua palavra revela, a sua palavra testifica de que Ele é aquele que dá um novo interior, de que Ele é aquele que muda a mentalidade, das pessoas e deixam elas com seu coração flexíveis para ouvir a sua voz, flexíveis para ouvir a sua voz. Deus é aquele que não mudou e que permanece o mesmo, igreja. E aqui eu trago as suas palavras, traga para a sua consciência. Alegre-se no Senhor, porque você, por mais que tenha perdido algo na sua vida, e hoje esteja num estágio de humilhação, esteja fora, porém Deus está dizendo, está lhe lembrando na sua palavra, será restaurado aquilo que de você foi tirado, diz o Senhor. Não importa qual a autoridade que hoje governa, que hoje atua e que hoje está no teu lugar, diz o Senhor, mas a palavra que vai se cumprir na tua vida, nesse cenário de humilhação, nesse cenário, a palavra que vai se cumprir é o que Deus está dizendo, será restaurado. Então havia zombaria, havia o escárnio. Não é o Filho de Deus, Jesus na cruz, ó. Mas a palavra se cumpriu. A palavra se cumpriu. A palavra da vergonha, a palavra da crucificação. Não se importe. Enquanto estão falando de você, estão mantendo o seu nome vivo. Estão propagando o seu nome, diz o Senhor. Confia em mim. Igreja de Jesus Cristo, confia, porque o Senhor, Ele é soberano. E é o seu plano. E é a sua palavra. É o que Ele fala que permanece de pé. Então quando eis aqui a sua irmã e vem pensamentos contra, e vem adversários contra, e se levantam e fingem e armam, eu profetizo no cenário e digo, o que vai prevalecer é o que Deus me falou, é o que Deus disse. E ainda que humanos me abandonem, humanos que deveriam me apoiar, humanos que deveriam ficar comigo, eu digo, eu não estou só, como disse Jesus. O Pai está comigo. E se Deus está comigo, o inferno, ele não vai ficar de pé. O que fica de pé é o reino de Jesus. As obras que são destruídas é do inferno. Não é as obras dele que vai prevalecer na obra que o Senhor, ele tem contigo. Nas palavras que o Senhor liberou sobre a sua vida. Então creia, igreja. Traga as palavras para a consciência. E não fique meditando, refletindo, pensando e dando vida ao cenário de morte. Mas traga vida para a sua consciência. E a vida é as palavras de Deus. É quem Ele é quem Ele pode fazer. Você confia e você crê. Embora o tempo você não saiba que vai se concretizar no físico, aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. E algo que eu tenho aprendido com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo, que é poderoso em Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Como é precioso quem está conosco. Como é precioso o que Deus, ele nos deu de presente, o seu Santo Espírito. Então, aos olhos humanos, você pode não ser ninguém. Não tem problema. Se a tua identidade, se a tua alma está fortalecida na identidade, fortificada nas palavras que diz que Deus enviou o seu Espírito e que Ele está com você. Ele não te rejeita. Ele não te abandona. Então, tá consciente do abandono? Então diga, mas Deus está permanecendo comigo. Ele não me abandonou. Ele me ama. Ele não me rejeita. E eu não estou desdenhando das suas emoções, porque eu passo pelos mesmos sofrimentos que você.
Elias acreditava que só ele restava, mas Deus disse para Elias: há profetas que não se curvaram a Baal e que me adoram, diz o Senhor. Então o próprio Deus revelou para Elias: há outros que não se curvaram, há outros que permanecem me adorando, há outros que não têm se curvado diante das ameaças, mas têm escolhido morrer, têm escolhido a vida. Jesus Cristo, morrer para esse mundo e viver para Cristo. Então o próprio Deus revelou para Elias: vamos valorizar o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Se desmonte, rasgue as vestes como Josué, rasgue as vestes na presença e diga: eu não estou entendendo o que está acontecendo, e fale das suas vulnerabilidades, e fale das suas fraquezas. Fale aonde você quer chegar, reconheça aonde você não chegou, porque Deus vai liberar poder para você avançar, para você chegar, porque está alinhado com o desejo do seu coração. O desejo de Deus não é que as pessoas que estão com você pereçam, não é que as pessoas que estão com você vão para o inferno, mas que elas sejam salvas, e o único que pode salvar é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! É na autoridade desse nome, e na autoridade desse nome não tem como ficar de pé. Ele venceu por mim e por você na cruz. Ele suportou o sofrimento, ele não tinha pecado, ele não pecou contra Deus. Irmãos, pense na pessoa mais poderosa que tu acha aí. Ele é o dono dos céus, da terra. Ele é o dono do trono. Ele é o dono de tudo. E acolheu, aceitou o plano de Deus. Leia Isaías 53 por vários dias. E acolha no seu coração. Porque quando você amar a verdade, você vai ficar por causa da verdade. Porque a afronta é real, a perseguição é real, as dores, as feridas que os humanos fazem, essas obras é real. Paulo e Silas, eles foram chicoteados e lançados numa prisão, e não é uma historinha não, é verdade. Mas aqueles que o protegiam interveio e se manifestou dentro daquela prisão. E houve salvação, e houve libertação. E aqueles que estavam colocados para prendê-lo ali na prisão, ainda trataram lá dos seus ferimentos. Veja como esse Deus é maravilhoso. Veja como esse Deus é maravilhoso. Então, muitas vezes, deixa eu falar da minha humanidade para você se aproximar mais, porque somos irmãos. Aqui não tem uma deusa, mas aqui tem alguém comprada com o preço de um sangue precioso, com o preço do sangue do Filho do Soberano, com o preço do sangue do Filho do grande eu sou. Então, eu não estou achando que eu vou chegar, que eu vou conquistar, que eu vou avançar e que junto comigo a minha família irá, por causa das minhas obras, por causa das minhas células, por causa das minhas forças, por causa do meu conhecimento, por causa do meu diploma, por causa das pessoas que como é que se diz? Eu ia falar gostam de mim, né? Mas que tem uma empatia por mim. Não. Eu estou confiando em um único nome. E este nome é Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele falou para mim: o diabo quer matar Jesus dentro de vocês. Dentro de vocês. Então a gente fica sem fé em Jesus. Estamos vivendo frustrados. E como é que se diz? Com medo de falar. Se você não tem fé, irmão, Jesus sabe. Se você está frustrado, decepcionado, Ele sabe. A sua irmã já confessou aqui e expurgou um dos seus pensamentos lá atrás. Quando a área onde a sua irmã mais amava, a família, eu sempre quis ter família. Eu sempre quis ter família, já busquei fazer com as minhas mãos e deu errado. E eu expurguei, por quê? Eu fazia de tudo, eu já dei esse testemunho.
Lavava, passava, cozinhava, não reclamava, cuidava do corpo, cuidava do físico, era a melhor esposa do mundo, fazia de tudo. E nenhuma dessas obras manteve o meu casamento de pé. E eu precisei ver a presença. E abraçar a viver mentalmente na dependência de Deus, não nas minhas obras. Porque ainda que eu perdesse tudo, Ele permanece comigo. Ele permanece comigo para sempre. Porque é isso que revela as suas palavras. Fala dos nossos cabelos brancos. Deixa eu pesquisar essa palavra, que eu amo essa palavra. Eu amo as palavras de Deus. Eu sou apaixonada pelas palavras de Deus. Então Lília, o que é que eu faço nesse cenário? Irmãos, corra para ter saúde mental. E a sua saúde mental tem que estar alicerçada em algo firme. Tem que estar alicerçada em algo inabalável. Tem que estar alicerçada em algo inquebrável. Tem que estar alicerçada na palavra de Deus, que é fiel, é firme e é poderosa. E não tem cenário de caos que ela não entre e transforme. O anjo sentou em cima da pedra, então havia um plano. Vamos botar soldado, vamos botar pedra, porque ele não vai sair dali não. Pois ele saiu. Porque ninguém, plano de homem algum, é o que me diz a palavra. Então eu fico sofrendo, suporto o sofrimento, suporto a zombaria, suporto a afronta, suporta a obra mal de fingimento, de calúnia, porque eu confio num Deus que vê, num Deus que age, num Deus que é vivo e que não é morto, como os deuses que existem, que são mortos. Então eu não estou alicerçada em alguém que não age. E aí o Espírito Santo está me lembrando aqui, Daniel 5. Porque isso é a palavra que Deus já gerou no meu coração há muitos anos. E Ele ministrava antes de eu entrar aqui, mas eu não sabia se esse ia ser o momento de falar. Porque nós iremos ler a palavra a qual o Senhor gerou no meu coração sobre a conversão, que vai ser em Isaías 19. Então, que foi a profecia do Senhor para o Egito. Nós iremos ler. Tenha paciência. Enquanto você está aqui, a sua consciência está dominada pelas palavras de Deus. Não é por Lília. Irmãos, Abraão ficou conhecido pela aliança com o Senhor. Pense nos seus irmãos hoje que tem, que a mensagem que a vida deles carrega, Jesus Cristo, as palavras de Deus. E hoje tem, assim, uma visibilidade. O nome deles estão associados a essa visibilidade e são conhecidos por causa de Jesus Cristo. Porque Deus quer enviar a sua mensagem. Porque Deus quer salvar a vida das pessoas. Porque os ídolos no nome de Jesus serão destruídos. Os ídolos serão destruídos. Os adversários, as pessoas que estão sentadas na mesa com pensamento contrário, vai haver conversão, Pedro. E esta pessoa que hoje se senta na mesa e que fala pensamentos que não são os pensamentos de Deus, assim te diz o Senhor, esta pessoa vai fazer a minha obra, vai padecer pela minha obra, vai ser cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, e o nome do Senhor será glorificado, porque antes a vida que conhecia pensa contrário, faz contrário. E agora? Deus existe. Deus é real. Quando olha para a minha vida, quando olham para a tua vida, Deus é real. Deus existe, Deus é poderoso e é a palavra dele que permanece. Essa palavra é quentinha do céu. Então em Daniel 5 fala desse zombador, desse escarnecedor, deste que tem pego aquilo que é precioso para Deus e tem trazido para o meio dos governantes, para o meio das autoridades, e tem zombado, tem escarnecido, e porque nada tem acontecido, mas o Senhor tem peso na balança. E essa palavra ela é bem antiga, o Senhor trouxe para minha consciência por esses dias, que eu já havia liberado em uma das ministrações que o Senhor mandou. Então, lá em Daniel 5, certa vez o rei Belzazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres
e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belzazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém. Então ele estava ocupando o lugar de quem? De Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor ia voltar por trono que dele foi tomado, para o reino que dele foi tomado. E esse que hoje está no trono, para que o rei, os seus nobres, e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Irmãos, nós somos um povo que tem dono. Nós somos um povo que tem dono. E o dono é o grande eu sou. Ninguém zomba de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Não está em corpo humano, não. Mas ele é real e ele é de verdade. E ele vem. E vem com a mão poderosa. Você vai ver na profecia de Isaías 19 que o Egito conheceu a mão poderosa de Deus. O plano divino trouxe conversão. Porque Deus tem os seus meios e os seus processos. E o que a igreja precisa ficar é confiando na sua palavra, que é firme, que é verdadeira. Então, enquanto eu confio, enquanto eu espero, eu adoro ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. Eu bendito ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu bendizo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como em Atos, louvavam, liam a palavra e do alto foram revestidos. Igreja de Jesus Cristo, aviva Jesus, aviva a tua igreja, manifesta o teu poder em nosso meio, ressuscita em nós a vida, ressuscita em nós a vida, e tu és a ressurreição e a vida. Ressuscita os sonhos, ressuscita os casamentos, ressuscita os relacionamentos. Pai, no nome de Jesus, aonde as obras do diabo foram manifestadas, que o nome de Jesus Cristo possa destruir as obras do maligno, e o teu povo, ele tire as pedras, eles tire as pedras dos túmulos e libere perdão, e se levante para restaurar, para levantar as ruínas da cidade como Neemias, porque para Deus nada é impossível. Aquele que permitiu o ferimento também é aquele que cura, que restaura a saúde. Aleluia, glória a Deus, que muda o cativeiro, que muda a sorte como Jó. Aleluia, glória a Deus, é no nome de Jesus. Ressuscita, aviva a tua igreja, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Lília, não grite, é poder de Deus, é autoridade de Deus, e eu estou aqui desamarrada das correntes dos homens, das cordas dos homens, porque eu estou viva por causa de um nome. Então eu só posso ser fiel a um nome, e o nome dele é Jesus Cristo, porque ele me salvou, ele me viu, ele me acolheu, ele me limpou, ele me deu vida. Aleluia! Então eu não importo se você ri, porque se ele está sorrindo para mim, é isso que eu tenho na minha consciência. Porque quando eu chegar lá, o que eu quero ouvir é ele dizer: bendita do meu Pai, bendita do meu Pai. Entra, Lilian, e eu quero no nome de Jesus que você vá comigo. Não ceda ao Satanás, não deixe que ele roube a sua fé em Jesus Cristo. Eu não sei as obras que tem te afrontado, que tem te perseguido, mas aquilo que é precioso e deve ser guardado é a sua fé nele, porque ele pode restaurar a cidade em ruínas, ele pode levantar a cadeira de
Ele pode dar visão, Ele pode abrir os ouvidos, Ele pode perdoar pecados, Ele pode todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Igreja, no altar de Deus, o que deve ser falado, o que deve ser levado para a igreja é o eu sou, a ressurreição e a vida. É o nome Jesus Cristo. Que é médico, médico tem o ambiente dele lá, tem o ambiente dele para as consultas. Que é o terapeuta tem lá o ambiente dele, mas a casa de Deus só pode ter um altar para falar, é do nome Jesus Cristo, é do nome Jesus Cristo, é do nome Jesus Cristo. É do nome Jesus Cristo. Nada pode estar no altar de Deus, numa casa de Deus, falando sobre outra coisa. O que nós temos que falar para a igreja, o que ressuscita, aquilo que traz vida, é as palavras de Deus e nada a mais. Você pode ir para uma palestra, se Deus assim te dirigir. Você pode estudar, se Deus assim te dirigir. Se você quiser os seus conselhos, se você quiser aceitar o seu plano, que diz a palavra, que você confie na palavra, né? Que diz que o plano dele é melhor. Então, se você já tem isso no seu interior, humilhe-se e busque o que eu faço. Eu quero os teus planos. Eu vou confiar nos teus planos. Eu vou me entregar aos teus planos. Eu vou buscar do céu. Eu vou pensar no céu. E as demais coisas a nós serão acrescentadas. Ele vai cuidar das tuas vestes. Ele vai trazer comida. Ele vai trazer provisão. Porque tu não estás dependendo de alguém que não vê, de alguém que não fala, de alguém que não age, de alguém que não interfere. Mas tu estás com a tua fidelidade a alguém que nada fica de pé contra a vontade dele. Porque é o reino dele que vai ficar na tua casa. É o reino dele na vida dos teus. Então só espere. Eu espero como, Lília? Louvando, adorando e bendizendo ao Senhor. Louvando e adorando e bendizendo ao Senhor. Não reprima o choro. Fala como Ana. Põe a alma. Põe a amargura pra fora. Deixa nos pés do Senhor. Faz um quarto de encontro com o Senhor, como Daniel. E durante todo o dia, conversa com aquele que pode te tirar do cativeiro. Conversa com aquele que pode mudar a tua história. Conversa com aquele que tem interesse em destruir a obra do diabo que começou e até se manifestou e até prevaleceu por um tempo dentro da tua casa. Eu não sei qual ambiente que você está, mas a palavra de Deus diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para destruir as obras do diabo. Nos lembra, nos diz e testifica as palavras do Senhor, as palavras de Deus. Império nenhum fica de pé contra o plano divino. Império nenhum fica de pé contra o plano divino, porque haverá conversão, diz o Senhor. Então aqui você vê em Daniel 5 um homem que pegou as coisas que é de Deus e zombou e escarneceu e desdenhou. E Daniel não quis conversa com esse homem não, viu? Quis não. Olha o que aconteceu com ele. Lá no verso 20, no entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória, falando de Nabucodonosor. Vamos no 18. O rei foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Deus coloca no poder a quem ele quer. Ouça essa palavra. Mas tu, Belzazar, seu sucessor, não te humilhaste. Porque Nabucodonosor se humilhou.
Mas olha o que ele está dizendo. Mas tu não te humilhaste. Embora soubeste de tudo isso, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Meu Deus, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Eu amo as palavras de Deus. Tu viu o que está dizendo aqui? Vou dizer só porque eu vi para ler de novo. Até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. A quem Ele quer. Deus coloca no poder a quem Ele quer. Aí presta atenção. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, Ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado destas palavras, Mene. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belzazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belzazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 72 anos. Então ele morreu. Perdeu tudo. Morreu, perdeu tudo. Então a gente não pode brincar com o Senhor, porque Ele é verdadeiro. Então, igreja, essa dependência da igreja, da intervenção divina, deixar ele mesmo aqui foi lá, e tratou com este que está zombando daquilo que para Deus é sagrado e é precioso, que está pegando aquilo que é de Deus, que Deus determinou, porque os utensílios do templo tinha um propósito, aqueles utensílios. Então, tá pegando aquilo que é de Deus e tá escarnecendo. E o que Deus fez? Deixou pra lá? Não, porque ninguém zomba de Deus, diz a palavra. Então, antes de eu entrar aqui, o Senhor, Ele me deu um louvor. Por isso que a gente iniciou esse vídeo falando que Jesus, tem vitória de Jesus pra você. E não é eu querendo ser... Como é que se diz? Ser positiva é o que as palavras de Deus me traz hoje. A você que tem sofrido afronta, a você que tem sido perseguido e por amor a Jesus Cristo não tem dado as suas mãos para o mal, não tem dado a sua boca a murmuração, a reclamação, mas tem suportado. Por que suportado? Não é gostado. Ninguém gosta da afronta, da zombaria. Isso mexe com a nossa humanidade, porque somos humanos. A pessoa do Espírito Santo está em nós, mas eu não sou o Espírito Santo. Ele habita em mim. E o Pai Jesus também, né? Porque a palavra diz que se a gente ama as palavras e guarda, o Pai nos ama e vem com Jesus morar em nós, né? Que é o que Jesus falou. Então, Ele me deu um hino que a gente vai louvar junto antes de ler a palavra. Então, o que é que eu faço, Lili, enquanto eu espero a promessa? Você louva, você bendiz ao Senhor, você traz saúde mental para você. E saúde mental é passar tempo com as palavras, é meditar nas palavras, é ficar com Deus, é ficar com as suas palavras na sua consciência. Por mais que você ouça outra voz, chegue até você o cenário ou o que está na terra que Deus disse que é sua, você tem que manter a consciência nas palavras, porque as palavras de Deus diz sobre ela é viva. Então ela não vai produzir morte, ela não vai produzir, não é choro, ela vai produzir alegria, ela vai produzir alegria. Eu perdi a página, só um minutinho aqui, para nós lermos então
Isaías 19, todo completo, tá? Aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo, vem Jesus! Vem Jesus, né? E a palavra que a gente vai ler, ver só o primeiro versículo para você entender porque o Espírito Santo trouxe esse louvor. E eu fiquei muito feliz. Eu digo, meu Deus, que louvor, que testifica a palavra que o Senhor estava gerando desde ontem no meu interior. Então, lá em Isaías 19:1 diz: advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. O Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Porque, irmãos, o que vai ficar de pé, porque a sua oração está alinhada com Deus. Você quer que a sua família, que aqueles que você ama, você quer que o reino de Jesus seja estabelecido nessa casa, que adorem apenas ao único Deus, e é isso que vai acontecer, porque é esta palavra que o Senhor traz para mim e para você. Então vamos louvar, já crendo nesta palavra. Você vai guardar, você vai anotar no seu caderno, você vai passar tempo com Isaías 19, que o próprio Espírito Santo vai falar com você através dessas palavras. Então guarde e aguarde o cumprimento, porque aquele que está falando, o Senhor soberano, o Senhor dos exércitos, ele vai cumprir, que é isso que a palavra vai dizer sobre ele mesmo. Então, deixa eu só pegar uma água, porque eu tô me recuperando, né, de uma gripe. Fomos assolados por uma gripe aqui em casa desde a semana passada, mas eu continuo crendo no Senhor, no poder dele operando sobre o meu corpo, no amor dele mostrado na cruz, porque não foi qualquer pessoa que morreu por mim. Então, como a gente estava falando, eu amo falar as palavras de Jesus, porque eu creio na obra que o Pai entregou nas suas mãos. Por quê? Porque eu vivo isso. Eu vivo a liberdade que Jesus, ele conquistou na cruz por mim. Eu não sei se eu não conhecesse, se eu não amasse, aonde eu estaria hoje, aonde minha família estaria, o que meus filhos viriam de mim, do seu pai, enfim. Porque quando eu era criança eu vi coisas, e as minhas famílias, quando eu fui estudar um pouquinho a história, bem de baixo, porque quando eu comecei a saber muita coisa eu não quis nem saber mais. Eles passaram por muitas coisas e adoraram outros deuses e foram para religiões bem... E eu, desde os 13 anos... Não é, eu sei que foi ele que me escolheu, mas eu me entreguei a Cristo, assim, ninguém fez convite, e eu queria, eu amava, ele preenchia a minha alma desde aquele momento. Então, veja, então eu sei que tudo que eu sou hoje eu devo a ele, e eu sei que é real porque eu vivo isso na minha vida, e eu desejo isso para as outras pessoas, eu desejo isso, essa salvação, essa liberdade mental, essa confiança em Deus, e só é possível se conhecer a verdade. Só é possível se no caminho Jesus se encontrar com esse Saulo, se no caminho Deus encontrar com esse Nabucodonosor. E você vai ver que ele tem um plano certo para fazer o nome dele, porque é o nome dele que vai ser louvado neste ambiente. É o nome dele que as pessoas se voltarão neste ambiente para adorar, para clamar. E é o altar dele que essas pessoas nesse ambiente irão estabelecer, porque os ídolos a quais elas confiam hoje, diz o Senhor, serão destruídos. É o que diz a palavra, e a gente vai ler a palavra. Aleluia, glória a Deus. Já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Todo joelho vai se dobrar. Ele é o amado da igreja. Ele é o Filho de Deus. Fale de Jesus na sua igreja. Fale do que ele faz. Libere a palavra. Aquele centurião disse: dize-me uma palavra e vai acontecer. Então basta só uma palavra
glória a Deus. Só uma palavra, vem Pedro, vem, tu quer? Vem andar sobre as águas, vem andar sobre as águas. E aí a gente vê a consciência. A consciência é aquilo que você está consciente. Então Pedro naquele momento está consciente da palavra. Mas a própria palavra nos mostra, por mais que você não tenha estudo nenhum das áreas hoje do corpo humano, a palavra está dizendo que quando a consciência dele olha para o mar, olha para as ondas, traduzindo numa linguagem para eu e você entender, o que acontece? Ele começa a afundar, porque é possível. Quando o povo de Deus e os espias vêm ali da terra e eles dão atenção às vozes contrárias que estão olhando para a sua humanidade, para a sua incapacidade. Então ali eles colocam na consciência e começam a pensar sobre aquilo. Porque se eu parar agora e ao invés de falar com você aqui sobre as palavras, mas eu começar a falar de áreas da minha vida, a qual está em processo ainda de cicatrização, ou seja, está em tratamento, Jesus já colocou o vinho, Jesus já colocou o azeite, mas está em processo de cicatrização para não doer. Se eu começar a trazer para minha consciência agora esses cenários, eu vou começar a chorar. Porque ainda dói. Só em falar já quero chorar, ainda machuca. Mas eu sei que aquele que liberou a palavra de que ele mesmo vai curar, eu terei saúde e bem-estar nesta área. Nesta área. Por quê? Porque a palavra mostra que pode estar em ruínas há muito tempo. Mas é só você se decidir, liberar perdão, tomar na mão deste marido, desta mulher e decidir sair das ruínas, confiando em quem? Confiando em Deus. E não dar ouvidos a quem vai estar no externo, contrário, falando o que não deve falar. Porque a palavra de Deus mostra que ele odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. Se posicione. Eu não sei quanto tempo faz seu marido foi embora, se a sua esposa foi embora, quem é a pessoa que está com a mentalidade egita, quem é que é a pessoa que está com a mentalidade Absalão, quem é que é a pessoa que está... Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Abandone os maus ambientes. Você já viu? O Egito, nada tem, dá uma dopaminazinha, mas você continua triste nas suas emoções. Você continua desanimado, desanimada, sem vontade de viver. Então você já viu que esses ambientes, essas dopaminas, aliviam momentaneamente a tua dor, mas não te saram, não te curam, não te alegram. Então você vai dedicar tempo a ter um relacionamento com Deus. Essa é a sua primeira busca. E aí ele vai te dirigir para aquilo que está em desordem, voltar ao seu lugar. Como a palavra de Deus se cumpriu, era 70 anos de cativeiro, eles voltariam para a sua cidade. Então não importa. Não importa se é seu marido e está com outra pessoa, essa pessoa não é um gigante que Deus não pode derrubar. Deus pode colocar uma pessoa na vida desta mulher, deste homem, que está com aquilo que é seu. E aquilo que é seu voltar. Então você está lutando pela família. Mas uma família saudável, uma família que tem as palavras de Deus, não uma família que vai adoecer os teus filhos, adoecer você. E para que isso não aconteça, o que tem que estar nesse ambiente é as palavras, é o reino de Jesus Cristo, porque é o reino de Jesus Cristo que não nos adoece, porque o reino dele é vida, é libertação, é cura, é restauração, é perdão, é paz, é amor, é misericórdia, é bondade, assim como Deus tem nos dado. Se nós dermos às pessoas, muitas das coisas que estão hoje em destruída, caída, não estariam se nós estivéssemos confiando e fazendo o que está na palavra, aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que ele mesmo fez para mostrar que o bem ele vence, que a vida vence, e a vida é Jesus Cristo, e o bem é Jesus Cristo, e o mal não prevalece, não permanece, diz o Senhor. Confie no Senhor. Não é no homem, não é na mulher. É no Senhor. E estejam prontos para se perdoar. E estejam prontos para dar amor. E eu aprendi, sabe, quando eu estava fazendo o curso de casamento, né?
voltada para buscar conhecer o que eu não conhecia. Se você não sabe nada de santidade, não, porque na minha igreja não fala de santidade, você pode buscar, comprar livros. Tem o pastor Luciano Subirá, tem um curso e tem livros sobre santidade. Tem casamento também, ele também tem um curso de casamento, eu fiz e muito me impactou, né? Eu ouvi e dei atenção. Ele mesmo diz, por mais que tenha, por exemplo, ele dando o exemplo, né? Que tem uma traição num casamento, a vontade de Deus ainda não é o divórcio. É que se há arrependimento, que haja perdão, embora que estejam com muitas dores, né? Mas que é possível se viver uma nova vida, uma nova história, se levantar das ruínas. Então ele dá ali aquela direção. E algo que ele falou foi, o amor é uma decisão. E isso é verdade. O amor não é um apego psicológico. Porque quando meu marido faz algo que eu não gosto, o amor acaba ali agora na mesma hora. Eu já fico com vontade de dar um monte de peteleco. Veja! Então o amor não é com as suas emoções. Entende? Você conhece uma pessoa hoje, eu tô apaixonada, tá envolvida psicologicamente. E se envolve por um tempo, porque daqui a pouco os defeitos vêm pra fora. Quantos, né, que estão em hoje em um segundo casamento, mas que tanto o homem como a mulher com quem casaram são muito semelhantes aos seus anteriores relacionamentos, não é? Você pode ter deixado uma mulher que era mandona e casou com outra mandona. Casou com outra semelhante à primeira. E neste novo vai passar pelo processo. E aí você vai fazer o quê? Vai deixar também? Porque psicologicamente o cérebro diz, você não ama mais? Amar é uma decisão. O pastor Luciano Subirá, ele me ensinou isso. Eu acolhi essa palavra num momento muito difícil do meu casamento, crendo na palavra, crendo no que o Senhor diz. Então, se você quer agradar a Deus, porque já entendeu, então, Lília, por que você busca obedecer a Deus? Porque ninguém tem um plano melhor do que Ele. Porque você busca agradar a Deus? Porque eu sei que o amor dele é de verdade. Que por mais que meu marido diga que me ama, e meus pais humanos, terreno, me ama, porque o meu pai mesmo, de verdade, é Deus. Foi ele que me quis, eu existo por causa dele. Agora, ele usou o material genético do meu pai e da minha mãe, eu nasci nessa família, não é? Para me dar esse corpo, por mais que ele tenha usado eles ali para essa gestação desse corpo, que é templo e morada do Espírito, ele é o meu pai. Foi ele que me quis e ele me fez para Jesus. Então eu me agarro em Jesus, eu sei que eu posso chegar por causa dele. Eu peço ajuda dele, eu digo, olha, por mais que eu esteja no chão chorando, eu sei, Jesus, que contra ti o diabo não pode. Eu sei, então me protege, me guarda, guarda a minha família, ajuda-nos, destrói os pensamentos contrários àquilo que agrada a Deus, para que haja sorriso nos lábios de Deus quando olhar para minha família, quando olhar para minha casa. Então eu estou pedindo algo que Deus quer. Eu não quero a minha família adorando outros deuses, eu não quero a minha família num pensamento com outros deuses, eu quero a minha família adorando o único Deus, o verdadeiro, o que tem um plano excelente para ela, embora que aqueles que estão no redor muitas vezes não saibam, mas Deus sabe o processo exato para trazer essas mentes ao arrependimento, para trazer essas mentes ao quebrantamento, para destruir o orgulho, o eu do homem. O homem quer ser o eu sou, mas o homem não é, o eu sou chega na situação e diz, o eu sou eu, aquele que te deu a vida, aquele que está preservando a tua vida, aquele que está guiando os teus caminhos. Então ele chega, ele se apresenta e ele para o Saulo no meio do caminho. Porque Saulo não vai matar você, mas Saulo vai morrer para si e vai acolher a obra de Jesus Cristo, porque ele vai descobrir o quanto este nome é precioso. Então eu amo Jesus. Quando nós não temos consciência, e eu só tenho consciência porque eu paro para ficar com ele. Eu não sou melhor do que você. Mas eu não posso ir a lugar nenhum sem que ele me dirija. Para onde que eu vou se ele tem as palavras da vida? Para onde que eu vou? Eu só posso entrar no céu se for por meio dele. Se eu crer nele. O céu é importante para mim. O céu é o lugar que eu quero conhecer. E eu não quero chegar lá de mãos vazias. Mas eu sei que a minha humanidade não coopera
Porque eu sou humana, a humanidade tá aqui, irmãos. Você acha que eu não queria ir agora no shopping comprar um monte de roupa? Ou tá agora no salão? Tu acha que eu não queria ir, não? Claro! Mas eu tô me negando. E também o financeiro não tá ajudando. Aí eu vou me achar pobre, porque o financeiro não é igual a conta, por exemplo, do presidente, porque ele tem um salário fixo. Não. Eu sou extremamente rica. Mais rica do que qualquer ser humano aqui nessa terra. Porque as minhas riquezas estão em Deus. Ele é a pessoa mais poderosa e mais rica de todo o mundo, o universo. Ali, por que ele não liberou? Aí é meu particular com ele, né? Que ele tem conversado comigo sobre muitas coisas. Às vezes eu e você não acessa Canaã por causa das pessoas que estão ao nosso redor. A mentalidade dessas pessoas estão no Egito. Quem entrou em Canaã? Quem entrou em Canaã foi Caleb, Josué e os filhos daqueles murmuradores. Que mesmo vendo sinais, mesmo vendo maravilhas, ainda decidiram permanecer neste lugar. E se voltaram, vamos voltar para o Egito. Como é que eu vou voltar para um lugar onde eu mesmo clamei para sair? Aonde a palavra diz que Deus ouviu o clamor, o choro, o gemido, a opressão, a aflição. Como que eu vou voltar para um lugar aonde Deus me arrancou? Com a sua mão poderosa, ou seja, não havia capacidade humana minha de sair se ele não me ajudasse. Como eu vou voltar para as drogas? Me dás agora o Espírito Santo. Como eu vou voltar para as drogas? Se aquele lugar foi Deus que me arrancou. Eu não tenho gabarito para falar. Mas alguém que foi liberto pelo Senhor por ter experimentado essa área, porque hoje essa área está muito, mais fácil acesso na minha geração, então não posso nem dizer que eu sou melhor do que você porque não experimentei, não tem nada a ver, porque na minha geração eu acho que o acesso não era, e eu sempre fui uma pessoa eu nunca fui muito de grupos. Eu sempre assim, por exemplo, na igreja, eu tinha uma pessoa com a qual eu me identificava bastante, que era minha parceira, na época lá dos 13 anos, Diná. Na faculdade também, as pessoas falavam comigo, eu não era chata, mas eu sempre fui muito reservada, foi meu jeito de ser. E já tentei ser diferente, me incluir em grupos, fazer o que eles fazem, não deu certo, perdi a presença, e ali foi onde eu identifiquei que Deus realmente tinha me separado, porque há um tempo até que Deus não quer que você tenha amizades. Por que, Lilian? Deus não queria isso comigo? Porque hoje eu percebo, quando olho pra trás, que ele não queria, ele afastava mesmo. Porque eu não tinha um psicológico, quando eu digo assim que é o meu psicológico, um psicológico firmado nas palavras. Quando você não tem uma mente, um psicológico construído, edificado nas palavras de Deus, qualquer pessoa pode te influenciar. Qualquer pessoa pode te levar a um caminho errado. Qualquer pessoa pode te ensinar um caminho errado. Então, como eu havia essa fragilidade, por mais que eu tivesse relacionamento, mas a minha vida não fosse ainda nas práticas da palavra, não fosse ainda em confiar na palavra, em me alicerçar na palavra, independente do que falam, do que diz, do que fazem, resumindo, tá? Vai chegar o tempo de eu ser mais específica. Então, o próprio Deus, eu vejo hoje a intervenção dele de isolamento, a intervenção dele, porque isso era uma proteção para comigo mesma. Porque quando você tem a necessidade de ser aprovada, que é uma das necessidades, quando uma criança ela não tem as suas necessidades básicas atendidas na infância, em alguma fase da sua vida, a adolescência, não é? A criança, ela desenvolve a necessidade de aprovação, outras desenvolvem uma necessidade, por exemplo, de independência, outros desenvolvem a necessidade de poder para vencer a inferioridade que sentem na sua identidade. Então é aquele tipo de pessoa que está buscando direto poder, títulos. Por quê? Porque isso mostra para as pessoas que essa pessoa não é inferior, porque no fundo se sente inferior. E o poder, e os acessos, e o crescimento dá a essa pessoa aquele sentimento de superioridade. No meu caso, eu nunca tive problema com isso, de querer buscar, ter essas coisas assim. Mas eu tinha a necessidade de aprovação. Então eu buscava por afeição, por amor, por carinho. Então eu era uma presa fácil, psicologicamente.
Porque eu ainda não sabia, né? Eu não tinha essa visão aberta, né? Que o Senhor tem aberto, e quando Ele abre é difícil se você não tiver um psicológico alicerçado na palavra. Como assim? Da prudência. Então eu estava no meio de lobos, mas eu não tinha prudência. E eu andava pela aparência. Como assim? Pelaquilo que as pessoas mostram. Eu não tinha essa maldade de ficar pensando que poderia ser diferente. E descobri isso das piores maneiras possíveis. Essas pessoas davam sinais de que não eram confiáveis. Mas eu não entendo porque eu não enxergava, porque que eu não via. Entende? Então era um psicológico aonde você precisa ser aprovado. Então você busca afeição, carinho e se submete a coisas que te adoecem. Se submete às coisas que nem te dão prazer, mas para você não perder aquela pessoa, não perder o carinho daquela pessoa, não perder o olhar daquela pessoa, não perder o elogio daquela pessoa, você se submete. Mas hoje eu conheço, porque o próprio Jesus, na vivência com Ele, em ficar com Ele, me falou a verdade, eu acolhi, eu aceitei, eu identifiquei. Então eu não fiquei como arrogante, isso é mentira. Não, isso é verdade. Eu queria ser aprovada. Eu queria sentir que as pessoas gostassem de mim. Quando alguém já gostava, já cuidava, não deixou eu morrer e eu estava desprezando, porque é isso que está a palavra. Eu não estou viva por causa de mãos humanas, eu estou viva porque o próprio Deus me protegeu. Então eu identifiquei isso, o amor dele por mim, o socorro deles em todas as situações. Eu me lembro depois de uma situação que eu vivi muito difícil, né, na minha adolescência, lá nos 20 anos, depois de algum tempo, um tempinho, porque assim, eu até fui, mas não fiquei. Eu fui experimentar o Egito, e eu me lembro, eu estava em uma pilastre, num show com as amigas, fui toda alegre, mas lá eu estava na pilastre, escondido dela, chorando, pedindo para Jesus me tirar daquele lugar, porque eu não queria aquela vida. Depois de muito tempo, eu consegui dar um nome a uma angústia que eu sentia, porque o próprio Deus me revelou. A angústia da separação. A angústia da separação. Aquela angústia que os irmãos de José falam lá, que eles viram José, a angústia, que ele clamava por socorro quando estava dentro do poço. Então, José, ele passou uma vida carregando essa angústia, da separação dele com seu pai, entendeu? Daquela dor, daquele sofrimento que ele sofreu no seu passado. Ele carregava essa angústia, ele carregava essa dor. Tanto é que quando ele está diante dos irmãos, ele chora muito. Então ele põe a dor dessa angústia para fora, esse choro para fora. Como Jacó ele se imerge em choro, em lágrimas, porque acha que José está morto. Então pela glória de Deus, ele me deu esse nome. Essa angústia não foi pela angústia da minha separação para com ele. Como assim? Rapidamente, né? Quando eu era jovem, eu entreguei a minha vida, como você falou, ouviu, né, a Cristo. Então eu era muito dedicada assim na igreja, não era para aparecer, não era que eu queria nada. Eu buscava ele nessa intensidade, eu tava nas consagrações, nas vigílias, e eu era muito só, assim, eu tinha amiga de Ná, né, mas eu gostava muito de passar tempo com Deus, muito, porque aquilo parava o meu interior, eu me sentia feliz, realizada, né. Eu não pensava em namorar nada. E se você já ouviu o Restauração da Alma, vocês sabem que um jovem disse que se interessava por mim. Não é eu pensando no meu passado, é só pra você entender o que Deus me revelou. E por essa angústia que eu carreguei a vida toda. Então esse jovem me envolveu psicologicamente, mas depois eu descobri que ele já tava de olho em outra menina, e aí começou a namorar com ela. E ali eu fui buscar, né, porque eu estudava, tava no ensino médio, e uma amiga minha começou a namorar, enviou cartinhas pro menino, e eu na escola comecei a olhar, né, foi colocar diante dos meus olhos, que eu não sabia, não tinha entendimento, não tinha nada. Eu era adolescente, tá? E de 17 anos, né, 18, por aí. Aí eu fui buscar ser amada. Então, o que tava acontecendo ali? Eu tinha um desejo de ser amada. Não é? Eu tinha um desejo no interior de ser amada, necessidade básica. Desejo de amor, de ser amada. Então eu sofri ali na igreja psicologicamente, porque eu era uma jovem totalmente imersiva.
E não era pra chamar a atenção de ninguém, não era pra levar nada. Era porque eu amava mesmo a presença. Então, a partir do momento que eu tinha um desejo interior que eu não sabia de ser amada, aquele rapaz da escola passou a ser o objeto ao qual houve uma transferência. O que é uma transferência? O desejo que, por exemplo, eu tinha de ser amada pelo meu pai na infância, mas eu vim de um lar muita briga, meus pais foram separados desde que eu era bebezinha, mas eu sempre me relacionei com meu pai, né? Sempre fui à casa dele, mas ele tinha relacionamento com outras mulheres e eu sempre busquei ser amada por ele. Então, aquele desejo que eu tinha de ser amada pelo meu pai, eu transferi para aquele projetei inconscientemente esse desejo, essa busca para aquele rapaz da escola. E como ele não era cristão, não estava vendo fornicação, pecado, mas na época, né? Eu venho de uma época onde só ia pro céu a assembleia. Meus irmãos não têm culpa. Nós estávamos aprendendo sobre a palavra e tudo cooperou para o meu bem, para esse interior. Então eu glorifico a Deus por todos os processos, e não é falsidade. Eu amo esse interior que Deus me deu, que o meu pai de verdade me deu. Então eu sou muito amada, porque hoje eu creio, hoje eu vejo, hoje eu identifico todo o amor de Deus por mim, e a sua palavra testifica. Então, houve ali uma transferência de desejo, de amor. Eu transferi para aquele moço e fui buscar. Então eu fui buscar. Mas como a igreja começou toda a olhar assim pra mim, eu não tinha estrutura psicológica, eu não sabia nada da palavra como hoje, né, tenho esse interior. Então eu não enfrentei os irmãos. Enfrentei assim, mesmo eles passando errado, mesmo eles falando, mas não saí daquele lugar. Então eu parei de ir por vergonha do falatório. E também teve a pessoa, né, que eu não sei se você já ouviu Restauração da Alma, que falou, né, que foi na porta da minha casa e falou, não é, que sabia que eu era uma farsa, ou seja, que sabia que todo aquele, porque na igreja eu era tida, só quer ser a santa, e eu não fazia nada. Meu Deus, isso me persegue. Porque eu era entregue mesmo, eu sou muito dedicada a tudo que eu faço, eu sempre amei a Deus, mas só eu sabia como era meu interno na adolescência. E eu amava de verdade, tinha ali aqueles grupos de jovens, porque eu teria que abrir toda a minha vida, a vida dos meus pais, pra você entender, mas não é necessário mostrar a nudez. É só pra você entender o que Deus me deu, Ele deu um nome pra minha angústia, não é? Então naquele momento ali houve um rompimento. Aquele lugar era o lugar onde eu me sentia mais feliz, era o lugar onde eu era realizada, era o lugar onde eu me sentia plena, mas não era um lugar, era a presença, era Deus, e agora eu não podia ir, porque eu não tinha coragem de enfrentar os irmãos. Então eu comecei a não ir pra igreja, e veio essa palavra, você é uma farsa, ou seja, você era falsa, tudo que você fazia na igreja era falso, não é? Então, também teve uma irmã que falou, mas não pesou na época, e eu não vestia essas roupas de hoje. Eu era totalmente decente nas minhas roupas, totalmente assim, eu tinha uma mentalidade, como eu olho para meus filhos hoje, né? Assim, pura, inocente, tanto é que eu passei uma vida orando, não é? Pedindo a Deus, era a minha oração constante: Pai, devolve a minha inocência, a minha pureza que Ele roubou, foi o que Ele roubou de mim, não é? Pelo engano, ó, você vê que eu choro, porque houve ali uma angústia da separação, mas não foi, essa angústia de separação foi de Deus. Eu sofri com aquilo, eu queria aquele ambiente, e agora, o que eu ia fazer? Tô perdida, não é? E aí eu casei, eu saí daquele território, né? E porque minha avó adoeceu, enfim, depois eu casei, e aí a vida continuou. E só no futuro, recentemente, é que Deus deu um nome para essa angústia, a angústia da separação. Então, eu fui parar num poço que eu não tinha como sair sozinha. Entendeu? Eu não tinha, conhecia o que da palavra, mas a palavra diz que Ele vai buscar a ovelha perdida. Ele vai buscar e Ele vai salvar o que estava perdido. Então você vê, eu estava num show e clamando por Jesus. Eu estava num show e clamando por Jesus. Por quê? Porque a minha oração feito Jacó sempre foi essa: devolve a minha pureza e a minha inocência, que Ele roubou de mim. Porque aquele era o momento mais feliz da minha vida. Eu era muito plena e realizada com Ele. E não era ninguém junto de mim, fazendo nada por mim na igreja, não. Era eu e Ele. Mas eu não tinha estrutura psicológica, não conhecia nada da palavra.
me colocaram uma vez pra pregar e Deus me usou. Aí toda vez que eu tava no culto as pessoas colocavam, mas eu não tava lá pedindo pra ir pra falar no púlpito ou pra louvar, nada. Eu só queria ir pra lá. Eu era totalmente envolvida com ele. Então eu fui arrancada daquele lugar. Tu tá entendendo toda a trama por trás? Eu não pensava nem em namorar e fui envolvida psicologicamente por isso. Então ele veio por essa área. Pela área que eu era deficiente e não sabia. A área de ser aprovada, a área do carinho, do amor. Entendeu? Então ele foi por essa área. Então Deus, ele me deu uma palavra para essa angústia que eu carreguei em mim. A angústia da separação dele. Então eu passei uma vida angustiada e chorando por causa... Porque aí começou a desandar tudo. Mas veja. E ele falou pra mim que esse jovem não era meu, mas eu não entendia isso, esse jovem não é meu, sim. E o que a irmã falou, teve uma irmã que falou na igreja, disse assim, que eu tinha um espírito de prostituição. Eu não entendia essas palavras, eu não tinha roupa que denunciasse isso, nem comportamentos, eu era totalmente reservada. Então na cabeça das pessoas eu tinha aquele comportamento como a moça que foi na minha casa pra falar isso, porque eu queria ser santa, eu não queria ser nada. Interiormente eu não queria ser nada, eu só queria estar lá, eu só queria louvar, eu só queria adorar, eu só queria ir pra vigília, eu só queria, entendeu? Mas aí eu sofri toda porque era necessário, né? Eu tinha que conhecê-lo, eu tinha que ele me dar estrutura psicológica, não é? Eu não sabia que naquele meio eu também podia ser morta. Eu não sabia de nada disso, eu não tinha essa, né? Enfim, era adolescente. Então ele me disse, angústia da separação. Essa foi a angústia que eu carreguei durante toda a minha vida. Então, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aí continua, né? O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Sim. Então, quando Jesus me salvou desse poço, eu conheci o que eu conhecia lá no quarto, como Daniel, na Babilônia. Tu tá entendendo? Que eu voltei a sentir o que eu sentia antes. A saúde mental, a presença, a alegria de estar com ele. Então é por isso que eu falo tanto, passe tempo com Deus, busque a Deus. Mas você só vai viver isso se você der atenção a isso e realmente for em busca disso. De viver o que ele tem para dar, do que sua presença produz nas suas células, no seu corpo, nas suas emoções. Quando você se der atenção a isso e for fazer, aí você vai viver resultados. Então, eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Ele prometeu, viu? Glória, glória, aleluia. Levante a igreja em adoração e louvor de verdade. Coloque a igreja para louvar e bendizer esse nome. E fale de Jesus Cristo, porque é a vida, é a vida. E fale as palavras e esse exército morto vai ressuscitar, diz o Senhor. E esse exército fugitivo, porque o que faz nos fugir? O que fez eu não enfrentar os irmãos? O que fez Pedro negar Jesus? A humanidade, o medo, a humanidade. Mas cheios do Espírito e da palavra de Deus, a gente, como igreja, com Jesus Cristo, põe o gigante no chão.
e Jesus entrega a cabeça do gigante nas nossas mãos. E por fim, entronizado, as nações irão julgar todos, grandes e pequenos. O juiz hão de encarar e os gemidos triunfantes lá no céu irão cantar: venceu o Rei Jesus. E os gemidos triunfantes lá no céu irão cantar: venceu o Rei Jesus, né? Porque a palavra diz: todos os inimigos debaixo dos seus pés. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. O nosso vídeo já é 1 minuto e 15, né? E o Espírito Santo, ele é livre para falar. Ele pediu que eu continuasse no próximo vídeo. Mas tem um versículo que eu falei para vocês que ia falar e não falei. Então, a gente vai voltar com esta palavra. Creio que o Espírito Santo ainda vai ministrar mais coisas em mim e no próximo vídeo. Mas nós já adiantamos, né, que vai haver conversão. Então, passe tempo com Isaías 19 e nós voltamos no próximo vídeo, né, com a pessoa do Espírito Santo para falarmos, meditarmos e refletirmos nas palavras de Deus. Então, deixa eu te dizer o versículo que eu não falei e eu disse que ia falar. Só 1 minuto. Vencendo, vem Jesus. Eu amo esse versículo. Lá em Isaías 46:4. E até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as... Peraí, deixa eu só abrir. Isaías 46:4, porque aqui tá ruim. Cadê? Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Então, quem vai nos sustentar? Deus. Quem vai nos levar? Deus. Quem vai nos salvar? Deus. Então, Ele, oh meu Deus, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.